Amém? Eclesiastes, capítulo de número 7, versos 16 e 17. Amém? Vai dizer assim: não sejas demasiadamente justo, não seja justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, quer dizer, não seja ímpio, né? Não seja demais, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Por que morrerias fora do teu tempo? Amém? Vamos reler. Não sejas justo demais, nem seja sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas ímpio demais, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje que nós vamos meditar é: o tema vai ser ponto de equilíbrio. Diga comigo, ponto de equilíbrio. Sim. Amém? Já diziam os antigos, louvado seja o nome do Senhor, tudo que é demais sobra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é demais sobra, tudo que é demais não presta. Diga graças a Deus. Os antigos tinham o costume de dizer, quando a gente exagerava, dizia assim: menino, quando tu não é 8, é 80. Era ou não era? Você está entendendo? Porque o exagero, diga comigo, o exagero. Eu chego lá, você vai entender. Diga, o exagero nunca é bom. Exato. Amém? Comer pouco pode te causar fraqueza. Comer demais, amém, vai mexer com o teu estômago e vai te causar um baita de um problema estomacal. Diga misericórdia. Se você dormir pouco, você passa mal. Se dormir demais, já viu, também não é bom. Amém? Você vê que a pessoa que ela dorme demais, ela aproveita pouco o dia. Sim ou não? Então, tudo que é demais, tudo que é demais é problemático. Sempre vai gerar problemas. Amém? E eu quero ler com você, em nome de Jesus, louvado seja Deus, lá em, aleluia, meu Deus, 2 Timóteo, aí é eu, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo de número 1, irmão. Vamos devagarinho, sem muita pressa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra primeiro. Diga graças a Deus. Eu quero primeiro conferir com você os textos sagrados, para que não fique apenas na minha fala, amém, mas que a própria palavra de Deus venha falando comigo e contigo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Amém? Pegue sua Bíblia aí. Abra em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir a você que abrisse, por gentileza, no texto e lesse o texto comigo, se possível. Amém? Não deixe de abrir 2 Timóteo capítulo de número 1, verso 7, por gentileza. Que seja na Bíblia, que seja no celular, você que escolhe, mas por gentileza, abra, por favor. Confira comigo os textos, amém, dessa noite, em nome de Jesus. Vai dizer assim, 2 Timóteo, aqui primeiro, 2 Timóteo capítulo 1, verso quanto? 7. Vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder ou fortaleza, e de amor e de moderação. Diga comigo, moderação. Amém? Moderação. Uma pessoa moderada é aquela pessoa que equilibra tudo. Ela modera no que come. Amém? Modera no próprio comportamento. Modera as próprias palavras dela.
Ela equilibra, moderar, equilibrar. Amém? E é necessário, entenda bem. Quando ele vai dizer, Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Amém? Aí ele diz assim, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderar. O espírito que Deus nos dá, o espírito que Deus derrama sobre o ser humano, que é o espírito dele. Amém? Primeiro, ele nos dá força. Segundo, Romanos capítulo 5, verso 5. E Deus derramou do seu amor através do Espírito Santo que ele nos deu. Amém? Então, quando ele derrama do Espírito dele, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a valorizar um momento como esse para ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus, ela vai te transformando, te moldando, amém? E te dando o equilíbrio perfeito. Entenda uma coisa, uma pessoa medrosa, ela foge daquilo que era para ela assumir. Vou dizer de novo, uma pessoa medrosa, ela foge daquilo que era para ela assumir. Amém? Uma pessoa que ela é metida valente demais, corajosa demais, ela termina encontrando a morte. Tudo tem que ter um equilíbrio. E Deus, através da palavra dele e do seu Espírito Santo, ele nos dá esse equilíbrio. É tanto que ele vai dizer, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de poder, de força. Ele continua, de amor e de moderação. Exato. Deus nos dá moderação. Deus nos ensina a moderar. Entenda bem, não é a igreja, não é o pastor, não, irmão, é Deus que nos ensina através de sua palavra a sermos moderados. Hoje em dia vivemos numa geração que não quer controle para nada. Diga assim, controle para nada. Exato. É a geração que a gente vive. As pessoas não querem controle para nada. O que elas querem é viver a vida delas. E olha para cá. O problema não é querer viver a própria vida. Não. Cada um tem a sua vida e vive como bem quer. O problema é que a geração de hoje, olha para cá, essa geração moderna hoje, ela não quer ser disciplinada, ela não quer andar sob regras, amém? Pega a criançada de hoje, pega os adolescentes de hoje, não querem mais ter regras para as próprias vidas, querem viver apenas a própria vida. E olha para mim, a questão não é a pessoa ser manipulada e controlada. Lógico, não falta de quem queira nos controlar e manipular. Não falta. Isso é realidade. Isso é verdade. Mas tudo na vida exige regra. Tudo. Amém? Tudo. Não tem como eu fugir. Porque olha para cá. É uma lei natural da vida, é uma lei natural de que para tudo tem a regra. Eu vou repetir o que eu já disse. Se comer demais, o bucho quebra. Destroça o bucho por dentro, misericórdia. Amém? Não dá aquela dor no estômago, desmantela tudo. Sim ou não? Desmantela tudo. Se não comer, enfraquece. Veja que é uma lei natural. A vida, ela exige que tenhamos equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. O problema é que a geração que vivemos hoje não entende isso. Amém, irmãos? Não entende. Se você correr demais, pode tropeçar. Amém? Se você não andar o tanto que precisa, é capaz de você se atrasar. Sim ou não? Sim. O texto que nós lemos em Eclesiastes vai usar outro ponto interessante. Não seja justo demais. Não seja sábio demais.
Infelizmente, a pessoa que ela quer ser justa demais termina sendo ruim para si mesma. Vou repetir de novo. A pessoa que ela quer ser justa, boa demais, ela termina sendo ruim para si mesma. É realidade. É um conselho da palavra de Deus. Quando falamos de ponto de equilíbrio, irmão, a gente vai bater em todos os setores. Vamos bater para todos os lados. Diga misericórdia. Todos os lados. Infelizmente, porque exagerar não presta. Amém? Não presta. Não adianta dizer assim: eu vou fugir, eu não quero viver dessa vida controlada. Sim, a pessoa que, olha para cá, a pessoa que não recebe instrução de pai, de mãe, a pessoa que não recebe conselho das pessoas que a amam, amém? Elas terminam como? Terminam batendo com a cara na parede. Sim ou não? A pessoa, você vê, principalmente hoje, essa nova geração, irmão, oh meu Deus, misericórdia. A nova geração, ela não quer conselho de ninguém. A nova geração não quer orientação de ninguém. Você vê que o que as pessoas querem apenas é viver a vida delas do jeito delas. E olha para mim. Se eu usar um aparelho desse de todo jeito, ele vai durar? Vai? Não. Todo aparelho, ele traz consigo um manual de uso. Vou repetir. Todo aparelho, ele traz consigo um manual de uso. Todos eles. Para prolongar a vida útil do aparelho. Sim ou não? Sim. Pega o celular. Tu não vai deixar ela a noite todinha carregando, sabendo que vai dar sobrecarga e danificar a bateria, vai? Se você ficar usando ele, carregando, olha pra cá. Enquanto tá carregando você usando, ele tá mexendo, tá ou não tá? Olha pra mim. Você tá vendo aí essa entradinha de carregador? Ela tem plaqueta. Ela tem o quê? Quando o carregador fica se mexendo, as plaquetas começam a se danificar lá dentro. Aquele uso corriqueiro de você estar usando ele, mexendo, ele fica lá, ó, mexendo, e as plaquetinhas dentro, que aonde pega a carga, elas vão se danificar. Tudo exige regra. Tem manual de uso, e o manual de uso é para que se prolongue a vida útil, é para que você possa usar ele por mais tempo, sem ele danificar antes do tempo. Tudo. Agora olha para cá. Quem foi que criou as nossas vidas? Quem foi que criou esse corpo? Amém. Quando a babinha do osso da perna começa a sumir, dá problema ou não dá? Dá. Vocês sabem. Amém. Sabe aquela famosa pedra nos rins? Sabe quando os órgãos começam a dar defeito? Amém. Você já ouviu falar de uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré? Essa doença é uma das fases da dengue. Uma das fases da dengue. É uma fase avançada da dengue. O que essa síndrome faz? Quando você adquire ela, os seus órgãos internos começam a paralisar um por um. Quem está entendendo isso? O nosso corpo, irmão, ele vai ser mais resistente, saudável, de acordo com a forma que usamos ele. Amém? Essa é a realidade. O nosso corpo é uma máquina. Os ossos contêm, entre eles, contém aquela o pequeno líquido que chama a babinha. É a baba que fica entre os ossos, que faz com que os ossos, amém, se movimentem. Ele permite que os ossos se movimentem com maior facilidade. Amém?
Você vai perdendo a babinha dos ossos e os ossos vão o quê? Entrevando. O corpo é uma máquina também. Todas as partes do teu corpo exigem cuidado. Tomar mais água. Sim ou não? Se alimentar bem. Não comer muita abobrinha por aí. E do jeito que eu vou dizer para você, quem foi que criou? Eu vou perguntar de novo, quem foi que criou o nosso corpo? Deus. Quem criou o nosso corpo? Deus. E ele deixou um manual, se chama Bíblia. Diga graças a Deus. Entenda uma coisa, se existe um manual para todo aparelho, Deus também deixou um manual para o nosso corpo. É a palavra dele. Diga glória a Jesus. Muitas vezes a pessoa se sente sufocada. Estou na igreja, eu estou ouvindo porque também o cara está na igreja, aí estou ouvindo uma pregação, porque não pode beber, não pode farrar, não pode fumar. Irmão, entenda uma coisa: se a palavra de Deus ela nos orienta a fazer ou deixar de fazer algo, é porque certamente o que deixamos de fazer é para que não nos prejudiquemos lá na frente. E aquilo que Deus nos orienta a fazer, e muitas vezes para nós é doloroso, é difícil, é para nosso próprio benefício. Oh, glória! Nada do que Deus instrui na palavra dele é sem proveito. Tudo é proveitoso. Amém? 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É inspirada por quem? Toda a escritura é inspirada. 2 Timóteo capítulo 3 verso 16. A palavra de Deus, ela nos ensina. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para alertar, para chamar a nossa atenção, oh glória, para que o homem e a mulher de Deus seja em tudo instruído para toda boa obra. Verso 17. Quem está entendendo? A palavra de Deus, entenda bem. Eu disse aqui outro dia, eu vou repetir o que eu sempre digo: Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a nada. Não existe um só texto, eu digo para você, eu seguro muito bem: Deus não nos obriga a nada. Agora entenda uma coisa: quando Deus diz assim, faça assim porque vai dar certo, assim faça. Não é manipulação não. Amém? Isso é palavra de quem conhece o meu e o teu futuro. Ele sabe, amém, que se fizermos daquele jeito vai dar certo. Quando ele diz não faça, é porque ele sabe que se você fizer vai dar errado lá na frente. É isso que as pessoas não estão entendendo. Amém? Esse equilíbrio que Deus traz para a nossa vida, Deus traz para a nossa. Não é controle nem manipulação. Amém, irmãos? Não é. É aí onde as pessoas se perdem. Olha para cá. A palavra de Deus diz, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, livro de Êxodo capítulo 20. Você conhece os 10 mandamentos? Você poderia dizer eles de cor? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, capítulo 20, verso 3. O segundo está no verso 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem no que há na terra, nem no que há na terra debaixo dos mares, e nem dobrarás os teus joelhos diante dessas imagens. Você conhece o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento, você sabe? Verso de número 12, capítulo 20 do Evangelho, aliás, do livro de Êxodo, segundo livro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Amém? A palavra de Deus vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha para cá. Amém? Esse é o quinto mandamento. É o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Isso.
Aí ele vai dizer assim: para que se prolonguem os dias da tua vida sobre a terra. Eita! Para que se prolonguem os dias da tua vida sobre a terra, e para que venha prosperar em tudo que você fizer. Logo, o filho ou a filha que desonra o pai e a mãe vai encurtar os seus dias de vida sobre a terra e vai viver uma vida miserável. Eu vou falar de novo o 5º mandamento. Irmão, isso não é meu, é a palavra de Deus. Tudo na vida exige um ponto de equilíbrio. Se eu não respeitar o equilíbrio da vida, quem vai se dar mal sou eu. Você está entendendo isso? 5º mandamento dos 10. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias de tua vida sobre a terra, e para que você prospere em tudo que você fizer. Quem honra pai e mãe, primeiro, está prolongando os próprios dias de vida na terra. Segundo, tudo que fizer, Deus abençoa. Quem honra pai e mãe, tenha certeza, amém, não vai faltar prosperidade e não vai faltar longura de dias. Vai viver muito e vai viver bem. Logo, a pessoa que não honra nem o pai, nem a mãe, amém, irmãos, ela vai viver pouco e vai viver uma vida infeliz nessa terra. As pessoas não querem respeitar esse equilíbrio, porque a única coisa que elas querem é viver as próprias vidas, e não querem saber de um Deus ou da palavra dele. Sabe por quê? Porque elas se sentem controladas quando damos um conselho, se sentem controladas como quando passamos uma orientação. Quer mandar, olha, pega essa juventude de hoje, pega essa geração, quer mandar na minha vida. Porque está querendo controlar a minha vida. É assim ou não é? Mas não é. Eu duvido uma mãe e um pai dar um conselho para o mal. É mais fácil um amigo numa beira de uma esquina dar, mas um pai e uma mãe nunca dá um conselho para o mal. Eu duvido que quando a moça ou o moço está se envolvendo, quando a moça está se envolvendo com o rapaz sem futuro, que a mãe chega: minha filha, esse rapaz aí vai lhe dar problema. A mãe também, a senhora, tudo a senhora reprova. Eita! Quando a gente rompe com o equilíbrio natural da vida, essa é a realidade. Não é negócio de fazer parte de igreja. Não precisa fazer parte de igreja para seguir o equilíbrio da vida. Apenas respeitar aquilo que Deus determinou. Não adianta também querer fugir. Olha para cá. O filho que corre da disciplina do pai e de uma mãe aqui, certamente vai se encontrar com uma figura lá fora no mundo, ou com a polícia, vai se encontrar com um bandido, com alguém que vai querer passar aquilo que não quis aprender com a mãe e com o pai. Quando a pessoa foge de um leão, ela se encontra com um urso. Não adianta querer fugir das regras, porque vamos encontrar. O cara está querendo fugir de regras aqui na Paraíba, e eu vou para São Paulo para não dar mais satisfação às famílias. Quando chega lá, aí tem que dormir cedo, acordar cedo, amém? Tem que aprender a comer na hora certa, senão morre. Eita! Vai ter, aí um belo dia chegam os boletos, chegam as faturas, sim ou não? A vida começa a ensinar na marra, a vida começa a ensinar ali no tronco da vida. Tem que aprender. Se não aprende em casa com a orientação, se não aprende com o conselho que a pessoa dá, vai aprender quebrando a cara, vai aprender dando um murro em ponta de faca, mas vai ter que aprender. Porque tem que aprender que a vida exige regras. Quando Deus nos orienta, principalmente na palavra dele, não é para nos manipular, não é para nos controlar, não. Quando ele orienta na palavra dele, irmão, é porque ele conhece o meu e o teu futuro, e ele tem coisa melhor reservada no futuro para mim, para você, tenha certeza. Ele tem.
Deus não nos orienta assim à toa. Não é manipulação, não é controle, não. Mas olha para cá. Cada dia que se passa, quanto mais se passam os tempos, aqueles que tinham noção de que a vida exige equilíbrio, exige regra, exige disciplina, sim ou não? Aqueles que hoje ainda têm essa consciência que são mais velhos, estão indo embora, amém? E cada dia mais se levanta uma geração dissoluta. Você sabe o que é dissoluta? Uma geração que não quer seguir nem regra, nem quer seguir disciplina. Essa geração, quando ouve a palavra de Deus, ela sente comichão nos ouvidos, coça nos ouvidos. Eu não quero ir para a igreja porque existe todo aquele controle, aquela manipulação. Eu não quero ir para a igreja porque o camarada tem que deixar de fazer isso, tem que deixar. É verdade, eu concordo plenamente. Não tem que deixar. Tem que deixar muita coisa. A palavra de Deus, ela exige de nós que andemos em uma linha. É difícil, é verdade, é difícil. Mas eu disse essa semana, volto a dizer o que eu disse essa semana: ninguém vai entrar numa guerra já contando derrota, já cantando derrota, não. É difícil, mas eu vou porque eu sei que aquele que me chamou para a guerra vai lutar comigo no meio dessa guerra. Eu não estou sozinho, não estou sozinha, não. Eu sei, Deus vai comigo nessa. É difícil, mas eu vou. É difícil, mas eu vou abraçar essa ideia. Porque não é de homens, é de Deus. É de Deus. Oh, Deus. E ó, primeiro mandamento, Êxodo capítulo de número 20, verso de número 3: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, verso 4: não farás para ti imagem de escultura alguma, nem no céu, na terra, nem daquilo debaixo da terra, nos mares debaixo da terra, e não dobrarás os teus joelhos diante dessas imagens. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, verso de número 7. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito sobre a terra e prosperes. Agora, o sexto mandamento, meu Deus, o sexto mandamento: não matarás. Diga comigo: não matarás. Amém? Diga: não matarás. Isso. Sabe o que Jesus disse uma vez? Aquele com que a espada ferir também será ferido pela espada. Quem procurar fazer o mal do outro, tenha certeza, vai encontrar lá na frente quem faça o mal para ele. Você está entendendo isso? Vou repetir de novo. Jesus falou: com aquele que ferir com a espada, importa que com a espada também seja ferido. A pessoa que fizer o mal com uma pessoa aqui, vai encontrar lá na frente alguém que faça mal para ela. Amém? Não matarás. Segundo, não adulterarás. Não adulterarás. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo quanto? Eu quero ler lá com você. Oh, glória. Capítulo de número 5. Meu Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para falar de Bíblia, irmão. Não estou aqui para estar de conversinha, amém? De papinho, de revelação. Eita Deus, não. Vamos falar da palavra de quem? Porque Deus ainda fala pela palavra dele. Olha aí o que diz. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 27. Verso quanto? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Eu, porém, digo a vocês que qualquer um que olhar para uma mulher, desejando ela para si em seu coração, já cometeu adultério com ela. Amém? Agora olha para cá. A pessoa que ela trai, que ela é casada e que trai, ela está correndo vários riscos, sim ou não? Primeiro,
destruir a própria família. Amém? Fazer filhos se revoltarem contra a própria família e a sociedade. Porque o que acontece logo depois do adultério? Geralmente, se não for no primeiro, no segundo, mas em algum momento, a mulher ou o homem que for traído vai sair fora. Vai ou não vai? Outra coisa que o adultério causa e gera, aí é problema. A maioria, eu não vou dizer a maioria não, perdão, mas uma boa parte daqueles que são traídos geralmente termina em assassinato. Todos os dias, amém? Todos os dias tem noticiário de marido que matou mulher por causa de traição. Sim ou não? Sim. De mulheres, outro dia, meu Deus, até mulher hoje em dia não perdoa mais não, fazendo atrocidades com maridos por causa de traição. Porque o adultério, ele é problemático. Se Deus diz não adultério, porque Ele sabe onde é que vai dar. Tudo aquilo que Deus diz para o ser humano não fazer, é porque Ele sabe onde é que vai dar. Adultério causa assassinato, gera filhos revoltados. A pessoa que ela vive traindo está sujeita a adquirir uma doença sexualmente transmissível. O que tem de pessoas que traíram esposa, marido e adquiriram AIDS, e estão aí dependendo de remédio para poder viver, porque se não tomar morre. Você está entendendo isso? Adquiriram DSTs. Porque é problema, irmão, olha para mim. Quando você desrespeita o equilíbrio natural da vida, as pessoas não aceitam. A gente prega e diz assim: não, isso não é coisa que se fala na igreja. Ah, porque o pastor é chato, porque o pastor gosta de, sabe, quer ser demais. Não, eu estou pregando a palavra, diga graças a Deus. A vida, entenda bem, tanto a vida em si, Deus estabeleceu um equilíbrio para a vida. E se nós desrespeitarmos ou sairmos fora deste equilíbrio, quem vai nos prejudicar somos nós mesmos. E para me finalizar, amém, eu não vou finalizar tão rápido assim, mas eu vou entrar na reta final da mensagem. Diga glória. Olha para cá, diga comigo: ponto de equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo. Se você não respeitar o equilíbrio da vida, você não vai longe. Amém? Tudo tem que ter equilíbrio. Você observa que na natureza, até os animais sabem encontrar esse equilíbrio. Até os animais. E muitas vezes o ser humano não sabe. Sai desmatando matas. Sim ou não? Desmata, querem saber, derruba árvore, entulha rio, sai quebrando pedra para descobrir ouro. E aquela zona que faz, meu Deus. E olha para cá: pescaria em tempos que peixes estão procriando. Nem os animais pescam nessa época. Sim ou não? Na época que os peixes estão desovando, nem os animais vão para o rio pescar nessa época. E o ser humano vai. Não há um respeito com a natureza. Oh Deus. O irmão, e parece que cada dia mais o tempo avança e as pessoas, em vez de progredir, estão regredindo. Em vez de ficarem mais inteligentes, meu Deus do céu. Você já viu derrubar árvores em tempo de seca? Ai, Jesus. Amém? As árvores são responsáveis por produzir o oxigênio. Produzir o quê? Fica mais frio. Onde tem mais árvore é mais frio. Onde tem mais árvore é mais frio. Em vez de plantar, não, derrubam. Oh Deus. E olha o mundo como é que está. Sim ou não? As estações desequilibradas. Em época de seca, às vezes está chovendo. Em época que era para chover, está seco. Oh meu Deus do céu. Num país só,
enquanto um estado está se acabando de água, sim ou não? Outro estado está seco, rachando, animais morrendo. Oh Deus, o que será isso? É culpa de Deus, é? Quem é que está desmatando? Quem é que está acabando com as matas? Amém? Olha para cá. Aqui em Areia, eu sou natural de Areia. Amém? Eu sou natural de Areia, sou filho natural de lá. Diga graças a Deus. Na época que eu morava em Areia, para todo canto que você ia, você achava uma cacimba. Um olho d'água. Todo canto que você ia, achava uma cacimba. Aí o que é que estão fazendo na cidade agora? Estão cavando poço artesiano. Aonde eles cavam o poço artesiano? Estou dizendo isso para você, falando geograficamente, falando coisa que eu vejo lá quando eu vou. Aonde eles estão cavando o poço artesiano, os olhos d'água estão se acabando. Coisa que a gente ia, eu cansei. Você sabe o tanto que eu andava para ir pegar um balde de água da cacimba? Você nem imagine, meu filho. 2 quilômetros subindo ladeira e descendo ladeira para pegar um balde de água para beber nas cacimbas. Essa é a conversa, pastor. Você não estava lá? Amém? E hoje, se você procura uma cacimba, é difícil de achar por causa dos poços artesianos. O ser humano está acabando com a terra e jogando a culpa em Deus. Eita misericórdia. Tudo na vida, eu vou fechar de novo. Tudo na vida exige equilíbrio. Se não tiver um equilíbrio, nada dá certo, nada vai para frente. Se não tiver um equilíbrio, as coisas desandam, as coisas saem fora do lugar. Olha para cá. Se você comprar acima do que você ganha, a coisa desanda, irmão. Amém? Se você não aproveitar o dinheiro que você ganha, você vai passar por essa terra. Você juntou dinheiro, só adquiriu dinheiro e não aproveitou ela. Tudo exige um equilíbrio. Tudo. Sem equilíbrio nada anda. A saúde vai embora. Você deixa de aproveitar a vida, ou você aproveita ela mal. Tudo. Amém? E Deus, olha para cá. É Deus quem nos chama a viver esse equilíbrio. A palavra dele nos orienta. A palavra dele nos orienta. Você já leu Lucas capítulo de número 14? Você já leu Lucas 14? A partir do verso 26. Você sabe o que Jesus ensina lá? Você já viu o que Jesus ensina em Lucas 14 a partir do verso 26? Você não leu? Leia por gentileza depois. Lucas capítulo 14. Jesus ensina que toda decisão que eu vou tomar, eu tenho que calcular, eu tenho que examinar, eu tenho que saber se eu estou pronto. Não adianta eu tentar construir e não sentar para ver os gastos, para ver se tenho como terminar a construção. Ele ensina isso lá no texto, você sabia disso? Jesus ensina isso, como um homem. Capítulo de número 14 do Evangelho de Lucas. Evangelho de quê? De Lucas. Ele vai dizer... Verso de número 26. Aquele, pois, que ama mais do que a mim, a pai, mãe, filho, mulher, irmãos e até a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. E aquele que não toma a sua cruz, verso de número 27, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso de número 28, ele vai dizer: é como um homem que saiu para construir uma torre. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Saiu para construir uma torre e primeiro se senta a calcular os gastos para ver se tem como terminar a torre, para que depois, não podendo terminar, aqueles que passem e vejam a torre não terminada fiquem zombando dele. Tudo. Amém? Quem compra acima do que ganha. Eita. Porque eu estou na igreja e minha vida financeira está só a misericórdia. Por que será? Amém? Tudo existe. A palavra de Deus, ela ensina. Romanos capítulo 13. Capítulo quanto, irmão? Verso de número 8. Você pode abrir lá se quiser. Sabe o que vai dizer? A ninguém devam nada. Porque o que tem de gente que gosta de comprar e não gosta de pagar, só a misericórdia. Deve por cima da cabeça, diga misericórdia. Não pode pagar, daqui a pouco está com as contas pelo pescoço e está jogando a culpa em Deus. Meu Deus, porque eu estou vivendo essa vida? Por que será? Amém?
Eu estou na igreja e não prospero. Irmão, controla. Faz um controle, modera. Diga assim comigo, modera. Diga, modera. Modera os teus gastos. Isso aqui é conselho valioso. Isso é conselho para quem quer prosperar. Quem quer o quê? Quem quer prosperar? Todo mundo quer. Eu quero. Diga graças a Deus. Isso é conselho para quem quer prosperar. Modera teus gastos. Amém? Para de estar comprando tudo que vem na tua porta. Para. Isso é conselho da palavra. Não é meu não, irmão. Amém, irmãos? Aí o cara está na igreja vivendo uma vida miserável. Por que será? Sim ou não? Eu estou indo para a igreja, Deus não está me prosperando, me abençoando. Meu Deus, irmão. A palavra de Deus, ela orienta tudo. Ela orienta tudo. Ela tem orientação para tudo. E a pessoa que ela serve a Deus, ela tem já que ter consciência de que a palavra de Deus vai instruí-la. E ela não pode ouvir a palavra de Deus e ficar, é mesmo, é bonito, é bom. Mas tem que colocar em prática. Senão não sai do lugar. Sim ou não? Que ensina tudo. E a pessoa tem que aprender. Se ponha de pé. Amém, irmãos? Olha para cá. Em nenhum momento e em nenhum lugar da Bíblia, amém, em nenhum lugar, eu digo para você de forma assegurada, amém, eu já li a Bíblia completa algumas vezes e o Novo Testamento várias vezes. Não sei de tudo, mas o muito que eu sei eu posso lhe afirmar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não sei de tudo, mas o muito que eu sei eu posso lhe afirmar que não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que Deus quer enricar A, B, C ou D. Amém? Nenhum lugar. Geralmente quem prega a respeito de riqueza são os falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2 versos de 1 a 3. Amém? A palavra de Deus diz, deixa claro. Porque os falsos profetas ensinam a prosperar para que você tenha o que dá para eles. Não sou eu que digo, é o texto lá em Pedro que diz isso. É mesmo, pastor? É? Você sabia disso? Não sabia não? Fique sabendo. Vou dizer de novo, 2 Pedro capítulo de número 2 versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz: e assim como surgiram falsos profetas entre o povo, surgirá falsos mestres entre vocês, ensinando doutrinas de perdição e introduzindo de forma encoberta entre vocês, e por ganância fará de vocês objeto de negócio. Está na Bíblia, não sou eu que digo. Quando você vê um pastor ensinando que você tem que enriquecer porque ele quer alguma coisa tua, quando você vê você entrar numa igreja que o cara já está ensinando para você enriquecer porque ele quer alguma coisa tua, olha para cá. Só falsos profetas vão fazer da palavra de Deus objeto para prosperar. Sabe aquele amuleto da sorte que faz prosperar? Não, se tu botar lá as moedinhas dentro de um prato e botar aquele bichinho gordo lá dentro, vai prosperar. Coloca lá na quina da tua casa. Isso é coisa que Deus não ensina. Aí estão fazendo a palavra de Deus a mesma coisa. Amém? Por avareza. A palavra de Deus diz assim: por avareza, por ganância, amém, farão de vocês objeto de negócio, de comércio. Diga misericórdia. Quando você vê, hoje, vou encerrando. Quando você abre hoje o YouTube, eu não sei se você já viu essa propaganda. Geralmente quando você abre, aparece um rapaz citando Filipenses 4 e 13. Filipenses 4 e 13. Sabe o que diz lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele continua o argumento dele dizendo assim: se a palavra de Deus diz tudo posso naquele que me fortalece, por que que muitas pessoas estão vivendo na miséria dentro da igreja? Olha a ideia. Daqui a pouco você termina de assistir o vídeo, o cara vai vender curso para ganhar dinheiro. Vai vender um cursinho de como prosperar. Pode terminar, quando ele terminar o argumento dele, ele está vendendo o curso dos passos de como prosperar pela Bíblia. Eita! Vender curso para ele mesmo? Cuidado, diga misericórdia.
Agora é para cá. Pastor, Deus quer que a gente viva miserável? Não. Amém? Mas o que ele garantiu? Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus falando, viu? Isso aqui não é falso profeta não. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer, e não estejam solícitos. A palavra solícito quer dizer preocupado. E não estejam preocupados com o que hão de comer, beber ou vestir. Porque dessas coisas cuidam os pagãos. Amém? Aí ele diz assim mais adiante, se o vosso pai, ele vai dizer assim, olhem para as aves do campo, que não plantam nem colhem, mas o vosso pai tem alimentado elas. Será que não alimentará vocês, homens de pequena fé? É Jesus falando lá no texto, viu? Ele continua dizendo assim, olhem para os lírios do campo como se vestem. Nem Salomão se vestiu de tal forma. Será que Deus não vai vestir vocês do mesmo jeito? Vamos para a palavra, amém? 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele iremos levar, tendo porém sustento e com que nos cobrir. Pega na roupa aí, aponta para o teto, pega na roupa, aponta para o teto, e tendo sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Vou de Bíblia de novo, eu estou na palavra, irmão. Eu não saio da palavra não, diga graças a Deus. Sabe o que disse Salomão enquanto esteve com vida? Provérbios capítulo 30, pode ir lá, pode procurar que está lá, verso de número 8, ele vai dizer assim, livra-me da vaidade, não me dê pobreza para que não venha roubar, não me dê riqueza para que não venha negar o teu nome, porque você vê que a maioria das pessoas ricas, elas não creem em Deus. Não estou dizendo todas, não estou generalizando, amém? É tanto que Jesus vai dizer, é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Mas ele vai dizer assim, não me dê pobreza para que não venha roubar, nem riqueza para que não venha negar teu nome. Me dê o meu pão necessário de cada dia. A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 9 e 8. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, venha sobre nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai. Jesus ensinando a pedir apenas o necessário para cada dia. Aí o cara quer enricar. Eita. Amém. Mas pastor, a Bíblia diz em Eclesiastes 5, verso 19, que a riqueza é dom de Deus. Você já leu o contexto no capítulo 5 de Eclesiastes? Salomão, no final da vida dele, escrevendo Eclesiastes e deixando claro, no capítulo 5, que não adianta o homem adquirir bens e riquezas. Amém? Quando ele usa o termo, quando você viu um homem prosperando e enriquecendo, isso é dom de quem? Sabe o que ele quer dizer? Não tenha inveja, porque quem deu foi quem? Foi Deus, e do jeito que ele dá, ele tira. Se você olhar o texto, ou ler o texto completo, porque o povo tem costume de ler só um versículo. Lê o quê? É a geração do versículo, e só o versículo pronto. Você lê o verso 10, leia depois Eclesiastes 5, verso 10. Estou terminando, diga graças a Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso quanto, irmão? 10. Você sabe o que diz lá? Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele, e aquele que ama a abundância nunca o alcançará. Entenda uma coisa, irmão, é problema. Eita. Agora olha para cá. Por que eu digo para você que Deus não nos quer na miséria? Porque a palavra de Deus diz, Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Diga a palavra necessidade. Capricha é uma coisa, necessidade é outra. E as pessoas querem estar na igreja com capricho. Amém? Elas são ingratas porque a pessoa que ela está na igreja, que ela é materialista, avarenta, o pouco que ela tem, ela não agradece. Isso é a realidade. A pessoa que ela está na igreja, que ela é avarenta, materialista, ela nunca agradece pelo pouco. E a palavra de Deus diz que Deus só coloca no muito aquele que é fiel no pouco. E o que a gente faz quando está pouco? Reclama, amém?
se desvia da verdade, está procurando meios, atalhos para poder enricar, ter uma vida melhor, está procurando meio fácil de adquirir uma vida melhor. Eu conheci gente que deixou de ser crente porque abriu um bar, porque não aguentava mais viver uma vida miserável. Olha para cá. Tem um rapaz que congrega conosco, ele é uma benção, diga graças a Deus. Essa semana ele estava contando que quando se converteu, poucos meses depois procuraram ele. O pessoal da boca do tráfico procurou ele. Amém, irmão? Rapaz, ele disse que estava passando um aperto infeliz. As coisas faltando dentro de casa, trabalhava, mas a coisa dando errado. Amém? Quando pensou que não, um dos camaradas do ponto de tráfico foi lá e disse: rapaz, volta a vender, rapaz. Tu sabe que tu vivia muito bem e ganhava muito, e ganhava mesmo. Porque quem vive nesse negócio vendendo essas coisas ganha dinheiro, que não é brincadeira não. Amém? Ele disse que se sentiu tentado, porque a vida fácil, o meio fácil de adquirir as coisas deixa a gente tentado. Por isso que eu digo a você, não é de Deus. Amém? Tudo tem que ter um equilíbrio. Ou a gente vive com Deus porque é Deus. Ah, não, se Deus não me der, eu deixo de servir a Deus, meu Deus. Quem está entendendo isso? Se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, fecha teus olhos.